sobe para 117 o número de mortes provocadas por tempestade em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Plano Municipal alertava há 5 anos que milhares de casas corriam riscos em caso de deslizamentos. Imagens mostram um momento dramático da tentativa de resgate de pessoas que estavam em ônibus que afundavam. Preço do material escolar em todo o país está 3 vezes mais alto que a inflação. Câmara aprova regras para a volta de mulheres grávidas ao trabalho presencial. Presidente Jair Bolsonaro vai à Hungria e exalta a Deus, a pátria, a família e a liberdade. A Rússia expulsa o vice-chanceler americano de seu país. E a patinadora russa Kamila Valieva cai e chora ao ficar sem medalhas nas Olimpíadas de Inverno. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 117 o número de mortes em Petrópolis após a tempestade de terça-feira. Hoje à tarde houve um novo deslizamento de terra. A apreensão é grande porque a previsão do tempo mostra a tendência de mais chuva para a região ainda hoje e para os próximos dias. Um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de Maio. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 134 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. O governador Cláudio Castro está na cidade da região serrana, onde concedeu uma coletiva ao lado do prefeito Rubens Montempo e do secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro. Há uma dívida histórica desde outras tragédias que tiveram. E outras foi sim o caráter excepcional, duro dessa tragédia. Como eu falei, foi a maior chuva desde 1932. Então, unir uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe, causou esse estrago todo, que sirva de lição para que dessa vez a gente haja diferente. E já está acontecendo diferente. Essa união toda a equipe aqui é a grande prova de que a tendência clara é que as obras aconteçam e a gente possa minimizar esses impactos. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, permanece muito alta a possibilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa na região serrana do Rio, especialmente em Petrópolis. Esses fatores indicam um elevado nível de umidade do solo, que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva. O presidente Jair Bolsonaro liberou hoje R$2.300.000 para a cidade de Petrópolis. A maior parte do dinheiro deverá ser utilizada na compra de cestas básicas. O presidente deverá sobrevoar a área amanhã. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou a cidade para uma reunião com o prefeito Rubens Montempo e com o governador Cláudio Castro. O ministro da Saúde disse que os recursos virão de imediato por meio de orçamento interno do próprio ministério, por intermédio de liberação das secretarias subordinadas. Queiroga explicou que o procedimento será similar ao que já aconteceu em relação à Bahia e à região do norte de Minas Gerais. O governador Cláudio Castro garantiu que haverá dinheiro do estado do Rio para a realocação das famílias desabrigadas, mas ressaltou que terá de haver entendimento com a prefeitura e outros órgãos públicos para permitir a construção de novas moradias, uma vez que a região serrana dispõe de poucos terrenos aptos à construção. É aguardada nesta sexta-feira a visita do presidente Jair Bolsonaro a Petrópolis. Um vídeo mostra o resgate dramático de passageiros de 2 ônibus durante a inundação que deixou mais de 100 mortos em Petrópolis. Um homem que ajudou no salvamento relata os momentos de tensão em um áudio enviado à nossa equipe de reportagem. Em meio ao desespero, a solidariedade de quem presenciou o caos enfrentado pelos moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na última terça-feira.
O áudio que você vai ouvir agora é de um homem que arriscou a própria vida para salvar os passageiros dos ônibus presos na enxurrada. Léo Mota trabalha em um condomínio próximo de onde tudo aconteceu. Mesmo sem preparo, ele e os colegas ajudaram no resgate das vítimas. A gente amarrou a corda num portão do condomínio e no ônibus. E assim nós começamos a tirar os passageiros do ônibus. Pegamos uma escada, quebramos a janela do ônibus, botamos a escada do ônibus até o muro do condomínio. Com isso resgatamos mais alguns passageiros. No meio do resgate, né, a chuva começou a subir muito. O pessoal dentro do ônibus começou a ficar mais apavorado, até que o inevitável veio acontecer. Os ônibus acabaram arrastados pela correnteza. As pessoas que ajudavam no resgate conseguiram se salvar. Até agora, alguns passageiros seguem desaparecidos. A nossa intenção desde o início era tirar todo mundo de dentro dos ônibus. Todo mundo. Infelizmente a gente não conseguiu. É muito triste ver as pessoas pedindo socorro e a gente não poder fazer nada. 5 anos atrás, o balanço do Plano Municipal de Redução de Risco da cidade de Petrópolis apontou que a cidade tinha quase 28 mil residências em áreas de risco, alto risco para deslizamentos de terra. O documento enumerou várias medidas que deveriam ser feitas para evitar desastres, como o que aconteceu anteontem. Mas, segundo o geotécnico Luiz Carlos de Oliveira, um dos responsáveis pelo plano, quase nada havia sido feito até agora. A área mais afetada foi o bairro Alto da Serra, não muito longe do centro histórico da cidade, que foi residência de verão de Dom Pedro II no século XIX. O local em que aconteceu um deslizamento de terra devastador é densamente povoado, com casas modestas coladas umas às outras, ao longo de ruas estreitas e íngremes. Agora não tem nada, tô desde 5h30 da manhã aí. Tô vendo bombeiro nenhum aí pra ajudar. Entendeu? A gente vai desistir não. Com ajuda, sem ajuda a gente vai continuar. Entendeu? Todo mundo aqui foi criado, nasceu, criado junto aqui, todo mundo aqui é família. Entendeu? Então, a gente perdemos família sim, perdemos muita família. Todas essas casas foram construídas na encosta, a maioria sem autorização, e cerca de 80 foram engolidas pela lama e pelos escombros na última terça-feira. Grande parte dos moradores sequer sabia que vivia em áreas de risco. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais calcula que quase 10 milhões de pessoas vivam em áreas de risco de deslizamento ou inundação no Brasil, muitas delas em favelas. As chuvas fortes também atingiram o Espírito Santo e já provocaram 2 mortes. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, os municípios de Alegre e Guaçuí estão entre os 17 municípios mais atingidos, com centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas. Pelo menos 9 cidades apresentam risco alto de deslizamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a outra vítima é da cidade de Nova Venécia, no sul do estado. Um homem morreu depois de ser levado pela enxurrada ao tentar retirar o carro de área alagada. Em menos de 1 hora, diversos estabelecimentos, casas e ruas ficaram alagados nas cidades capixabas. Há pelo menos 23 alertas vigentes no estado. A Defesa Civil alertou que até o momento 8 cidades apresentam alto risco de deslizamento: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Rio Bananal, São Mateus, Guaçuí e Alegre. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que disponibilizará recursos ao município e dará continuidade ao mapeamento de áreas de risco na região. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, chuvas intensas devem persistir na parte da região sul, região serrana, central e noroeste do Espírito Santo. Há risco potencial de pancadas de chuva também para o litoral capixaba e parte da região norte e Grande Vitória. Já em Minas Gerais, a chuva é forte e muito volumosa em grande parte do estado. Há risco para fortes temporais com eventual queda de granizo e a temperatura também fica amena.
Até o domingo, dia 20, Minas Gerais fica em estado de atenção para alagamentos, inundações, enchentes, deslizamentos de terra e demais transtornos relacionados à chuva persistente e excessiva, pois o solo já está totalmente saturado. Nas áreas do Sul e Triângulo Mineiro também chove, mas com menor intensidade. A chuva só volta a perder força sobre a região no início da próxima semana. A chuva também deixou estragos ontem em Ivinhema, cidade localizada no sudeste de Mato Grosso do Sul. Uma enxurrada cobriu a cidade e os ventos fortes destelharam as casas. A enxurrada cobriu as principais avenidas de Ivinhema na tarde de ontem. Essas imagens mostram um idoso que desceu do carro e foi arrastado pela água. Olha o senhorzinho sendo arrastado, o seu Tião! É o seu Tião, pega ele! Ele foi socorrido por moradores. A água atingiu lojas do comércio, casas e veículos. As ruas ficaram destruídas. Em algumas, o asfalto foi arrancado pela força da água. Em alguns bairros, a força do vento destelhou casas. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura faziam o trabalho de limpeza nos locais afetados. O prefeito Juliano Ferro, do Democratas, percorreu as regiões onde há prejuízos, como mostram essas imagens divulgadas através das redes sociais. Eu tô como prefeito há um ano. O problema aqui é crônico, desde o início, entendeu? Então eu tô aqui há um ano. Depois o vindo da frente, a bagaceira, olha a moto lá. O que tiver de prejuízo aqui, a prefeitura vai pagar. Qualquer um de vocês aí, gente, que levou prejuízo de moto, de carro, vocês procuram a prefeitura, que a prefeitura vai ter que pagar tudo, nós vamos pagar tudo. E veja a seguir, a Câmara dos Deputados aprova regras para retorno das mulheres grávidas ao trabalho presencial. E o preço do material escolar ficou 3 vezes mais alto do que a inflação em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o primeiro registro de um autoteste para a Covid no Brasil. O produto é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno da empresa Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O produto aprovado usa um cotonete nasal e dá o resultado depois de 15 minutos. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 381.833.641 doses foram aplicadas até hoje. 82,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 152.866.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, apenas atrás da China, dos Estados Unidos e também da Índia. E agora vamos ver como está o nosso ranking de recuperados do programa SOS da Fé, com pessoas que superaram os sintomas da Covid depois que se apoiaram no poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns testemunhos. É com você, Anderson. Boa noite. Olá, boa noite para vocês de casa. Hoje é quinta-feira e o programa SOS da Fé, apresentado pelo pastor Jaime de Amorim Campos, também recebeu testemunhos da Covid, além de tantos outros, mas a gente destacou aqui para o Placar da Vida aqueles que venceram aí a Covid-19. Eu tenho o testemunho da Terezinha Rodrigues. Ela mandou de Americana, em São Paulo, que orou por um conhecido que chegou a ficar internado por 3 dias com 50% do pulmão comprometido devido à Covid-19. Hoje, ele está curado depois das orações. Também tem o testemunho da Aparecida Conceição. Ela já mandou para a gente de Dourados, Mato Grosso do Sul, que há 8 dias, 4 familiares também estavam com a Covid, mas ela orou por todos eles aqui no SOS da Fé. E o terceiro testemunho já é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Chegou para a gente aqui da Efigênia Bento. Disse que há 5 dias, 3 familiares testaram positivo para a Covid. Mas, graças a Deus, hoje, todos os 3 estão curados. Vamos conferir quantos já estão curados. Aí, qual é o nosso placar? É com vocês no estúdio. São vários curados, Anderson. Nesta quinta-feira, vamos ver o placar neste momento.
82 pessoas no placar da vida de hoje e o total 127.057. A contratação de trabalhadores temporários cresceu mais de 20% e superou o nível pré-pandemia. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. De janeiro a dezembro de 2021, quase 2,5 milhões de trabalhadores temporários foram contratados no país. Em 2020, foram 2 milhões. Em 2019, 1,4 milhão. Os dados divulgados pela Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, mostram que o resultado atual é o maior desde o início da série histórica, que começou em 2014. A associação informa que o trabalho temporário cresceu em todos os setores da economia durante a pandemia. Isso porque é um regime que flexibiliza a contratação e a demissão em tempos de incertezas. E é justamente por essa razão que a expectativa da Acertem é de que esse tipo de contratação continue crescendo neste ano de 2022. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,76%, com o agravamento de tensões geopolíticas, servindo de argumento para a retomada das compras após sucessivas quedas que levaram a moeda a mínimas em mais de meio ano. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,16 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,43%, com 113.528 pontos. O preço do material escolar em todo o país está 3 vezes mais alto que a inflação. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro do Setor, justo em um momento em que muitas crianças vão voltar às aulas. Isso deverá exigir que os pais façam mais pesquisas do que estão acostumados. O aumento do material escolar virou um problema no orçamento de muitas famílias nesse início de ano, especialmente daqueles que têm filhos matriculados na educação infantil. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, os preços dos itens usados no ensino infantil subiram mais de 30% em 2022. A massinha de modelar, por exemplo, aumentou mais do que o dobro do seu valor. O giz de cera, o lápis de cor e a canetinha também registraram aumento. Para economizar, os pais devem pesquisar os preços em diversas lojas, se juntar com outros pais de alunos da mesma escola e fazer compras em grandes quantidades, dividindo os custos. E o mais importante, não deixar para a última hora. O excesso de chuvas praticamente dobrou o preço de muitas verduras e hortaliças em todo o país. O boletim da Campanha Nacional de Abastecimento divulgado hoje apontou a cenoura como a líder neste ranking, com aumentos de até 138%. Para quem quer gastar menos, a alternativa está nas frutas, como caqui, pitaia, lichia, cereja e abacate. Na Argentina, a alternativa que o governo acha que vai dar certo para segurar os preços será a criação de uma estatal de alimentos. No ano passado, a inflação de quase 51% na Argentina foi uma das mais altas do mundo. O ritmo não baixou e, em janeiro deste ano, o índice foi de quase 4%. A ideia da nova empresa é que a intermediação das vendas dos produtos alimentícios seja feita pelo próprio governo, evitando os atravessadores. Além disso, o governo está buscando estratégias para permitir que os pequenos produtores possam distribuir suas mercadorias mais facilmente, sem preocupação com as cotações no mercado internacional. Mas, ao fazer o anúncio, o governo argentino não informou quando a nova empresa deverá começar a funcionar. Mas os analistas já disseram que não acreditam muito na alternativa apresentada, porque o controle de preços não é uma solução de longo prazo, já que a inflação no país é um problema de longa data e exige a correção de desequilíbrios macroeconômicos. E mais de 80 milhões de pessoas e empresas já consultaram o sistema de valores a receber do Banco Central para saber se há dinheiro parado em bancos ou outras instituições financeiras. Mas é comum que ainda surjam dúvidas. Uma delas foi explicada hoje. Nesta primeira etapa não estão os recursos de instituições financeiras que estão em recuperação judicial ou foram liquidadas. A previsão é que o dinheiro seja liberado na segunda remessa de 4 bilhões de reais, marcada para consultas no mês de maio. E você vai ver a seguir: a Rússia expulsa o vice-embaixador americano do país.
E na Hungria, presidente Bolsonaro exalta o compromisso com Deus, pátria, família e liberdade. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje à Hungria. Em uma visita de poucas horas, foi recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Durante seu discurso, exaltou Deus, a pátria, a família e a liberdade. Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Hungria, János Áder, em frente ao Palácio Sándor, com honras militares. O encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán ocorreu em seu gabinete, onde lideranças do Brasil e da Hungria assinaram memorandos de entendimentos para cooperação na área militar, cultural, humanitária e de gestão de recursos hídricos. Após as assinaturas, Bolsonaro e Viktor Orbán fizeram uma declaração conjunta para a imprensa. O presidente brasileiro disse que a reunião foi útil e bastante positiva, devido à assinatura de alguns acordos e protocolos de intenções, e falou que considera a Hungria um grande pequeno irmão. Pequenos, levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dado as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Ao lado do primeiro-ministro húngaro, Bolsonaro destacou que os laços entre os dois países poderiam ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. E não devemos perder este foco. No encontro na Hungria, Bolsonaro frisou mais uma vez sobre a questão da Amazônia, discutida também com o primeiro-ministro russo, e o quanto os brasileiros e o mundo recebem as notícias distorcidas. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões, no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Bolsonaro ainda se encontrou com o presidente da Assembleia Nacional da Hungria, László Kövér, encerrando assim a agenda oficial. Voltando hoje ao Brasil, o presidente avisou que sobrevoará a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas. A Rússia expulsou hoje o vice-embaixador dos Estados Unidos. O governo voltou a garantir que não quer a guerra, mas diante da insatisfação, disse que poderá recorrer a medidas técnico-militares. Só não explicou quais medidas seriam essas. O governo dos Estados Unidos voltou a elevar o tom sobre uma suposta invasão militar da Rússia à Ucrânia, rejeitando as alegações do Kremlin de que já está retirando suas forças das áreas próximas às fronteiras ucranianas. Por sua vez, o governo da Rússia ordenou a expulsão do diplomata americano Bart Gorman, vice-chefe da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, por razões ainda não esclarecidas, e entregou a sua tréplica resposta de Washington às demandas da segurança que apresentou em dezembro. Na tréplica, o governo de Vladimir Putin diz que as posições americanas não foram construtivas e sinaliza com retaliações técnico-militares. Ao mesmo tempo, volta a negar ter planos de entrar em território ucraniano. Na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, apontou que, no momento, o objetivo de seu governo é entender a gravidade da situação em solo e verificar se as alegações de que as tropas russas estão recuando são verdadeiras. Também no Conselho de Segurança, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que o momento atual põe em risco a segurança e a vida de milhões de pessoas na Ucrânia e rejeitou as declarações da Rússia de que parte de suas forças estariam retornando às bases.
Blinken acusou Moscou de tentar fabricar um motivo para justificar um eventual ataque e apontou que a imprensa russa está divulgando informações relacionadas ao conflito que considera serem falsas. Os Estados Unidos afirmam que a Rússia não está retirando militares e equipamentos da fronteira, como vem noticiando há 2 dias, mas sim posicionando mais tropas. Diante disso, o presidente Joe Biden afirmou que o risco de uma invasão do exército russo à Ucrânia é muito elevado e pode acontecer muito em breve. Sim, minha sensação é que isso acontecerá nos próximos dias. Temos motivos para acreditar que eles estão envolvidos em uma operação de bandeira falsa para ter uma desculpa para entrar. Todas as indicações que temos são de que eles estão preparados para entrar e atacar a Ucrânia. Mas Biden defende que uma solução diplomática ainda é possível. As forças militares russas cercaram grande parte das fronteiras da Ucrânia como parte de uma tentativa de derrubar as políticas pró-ocidentais do país, incluindo seu objetivo de longo prazo de ingressar na OTAN. Uma equipe de resgate trabalha para retirar uma criança de 9 anos que caiu em um buraco por circunstâncias ainda não compreendidas. O menino, identificado como Aidar, está preso a uma profundidade de cerca de 10 metros. O poço fica na Vila Afegã, na província de Zabul, e tem uma profundidade de 25 metros. Um vídeo compartilhado na rede social mostra a criança conversando com um homem que seria seu pai por meio de um cabo. No mês passado, outro episódio semelhante vitimou um menino de 8 anos no Marrocos. O diretor do laboratório BioNTech disse nesta quinta-feira que o mundo está cada vez mais preparado para enfrentar as novas variantes da Covid-19, com as quais vai ter que conviver durante anos. O Gur Sahin afirmou que o vírus vai continuar a sofrer mutações e já há outras variantes no mundo. Mas aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados. Apesar disso, ele acredita que devemos aceitar o fato de que vamos ter que viver com o vírus pelos próximos 10 anos. A BioNTech desenvolveu junto à gigante americana Pfizer uma das 2 vacinas contra a Covid-19 baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, atualmente disponíveis no mercado, e prepara um novo imunizante, a partir do primeiro adaptado à variante Ômicron. Sahin afirmou que estamos chegando a uma fase na qual a sociedade entende cada vez mais como enfrentar o vírus. Os dados de um ensaio clínico desta vacina vão estar disponíveis a partir de março. Ele também afirmou que a injeção pode começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário, apesar de vários países começarem a flexibilizar as medidas impostas contra a pandemia. E veja a seguir, a patinadora russa Kamila Valieva fica sem medalhas nas Olimpíadas de Inverno. E veja também, no Himalaia, artistas montam uma exposição com obras feitas com gelo. Um estudo revelou que a deficiência de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid-19, mas os especialistas sempre recomendam procurar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Isso porque o excesso do nutriente no organismo pode causar problemas. Separar 20 minutos todos os dias no começo da manhã ou final da tarde para tomar aquele banho de sol. Você consegue manter essa rotina? Não tomo. Eu já acordo ali já na correria e não tenho esse tempinho para ir pegar o solzinho todos os dias, não. Só que sem sol fica difícil alcançar os níveis ideais de vitamina D no organismo, o que é um problema, porque o nutriente tem um papel tão fundamental. Atua no tecido ósseo, no tecido muscular e nas células do sistema imune. E alguns modelos experimentais já mostraram que ela protege
contra alguns patógenos, como, por exemplo, o agente da tuberculose e entre outros. Então, ela tem um papel protetor também no sistema imune. É por isso que a falta de vitamina D pode agravar doenças, como a Covid-19. Um estudo israelense publicado pela revista científica PLOS ONE concluiu que pacientes com Covid-19 com um histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de evoluir para casos graves ou críticos da doença do que aqueles que não apresentaram esse tipo de déficit. Os pesquisadores avaliaram a presença da vitamina nos prontuários médicos de até 2 anos antes do teste PCR positivo dos pacientes e concluíram que quase 90% dos quadros graves de Covid-19 eram de indivíduos com déficit do nutriente. É um estudo que avaliou, acho que mais de 250 pacientes que foram internados nesse hospital em Israel, né? E até eles comentam que desse grupo tinham pacientes que eram de Israel, mas que eram muçulmanos. Sobre mortalidade pela Covid-19, os pesquisadores concluíram que entre pacientes com níveis regulares de vitamina D, a taxa foi de 2,3%. Já entre os pacientes com deficiência do nutriente, a taxa foi de 25,6%. Só que é um estudo de associação, né? Não dá esse poder causal. Eu não posso dizer que a vitamina D é a causa de um COVID mais grave. A gente não pode afirmar isso através do tipo de estudo que foi realizado. E também uma das limitações do estudo é que esses pacientes eles foram atrás de dosagens de vitamina D, mas eles não conseguiram uma informação se o paciente usou vitamina D. Então, não dá para afirmar que a vitamina D continuou baixa esse período todo. Independentemente dos resultados dessa ou de outras pesquisas, o fato é que a vitamina D é essencial, mas na dosagem correta. A vitamina D, como toda vitamina, tem um valor adequado, né? Como eu comentei, de 30 a 60 seria o valor ideal para o indivíduo adulto, com comorbidades, o idoso. Acima disso, nunca foi comprovado ter um benefício a mais. Valores próximos de 100 pode levar a sintomas, o paciente pode ter alterações graves, como insuficiência renal aguda, por exemplo. Então, como é possível manter os níveis ideais de vitamina D sem exagerar na dose? O ideal seria dosar a vitamina D, ver o nível que essa vitamina D está. Se ela estiver muito baixa, é indicado fazer uma dose alta, que nós chamamos de dose de ataque. Se estiver num nível adequado ou próximo do adequado, uma dose de manutenção. É seguro usar uma dose diária de 2.000 unidades ao dia. Mas melhor mesmo é tentar encontrar um tempinho para o banho de sol diário sem filtro solar. É isso mesmo. A doutora ressalta que o protetor bloqueia 98% da síntese de vitamina D. O filtro solar protege contra câncer de pele, outras coisas, tem que usar filtro solar. Mais uma dica é se você for para a praia ou se você for realizar uma exposição ao sol, você pode passar o filtro solar no corpo e, por exemplo, no antebraço, na região da tíbia, ali na região inferior da perna, você espera um pouco para passar o filtro solar. Espera uns 15 minutos e depois passa ali. A endocrinologista orienta que uma região de 6 centímetros de diâmetro sem filtro solar por alguns minutinhos já é suficiente para absorver a vitamina e viver com muita saúde. Para comemorar o Dia do Artesão e movimentar a feira na Praça dos Imigrantes, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o local passou a ter uma programação diferenciada. Confira. Luzinete trabalha na Feira dos Artesãos, na Praça dos Imigrantes, na capital, desde 2018. Vende os acessórios que fazem tecido e também reproduz animais da fauna regional em biscuit.
Cada turista que vem aqui, você fornecer os seus bichinhos, você contar a história, né? É bem gostoso você estar contando a nossa história, da nossa fauna, dos nossos bichinhos. E é gostoso ensinar também, porque é gostoso fazer. Há quase 5 anos, Rosana expõe aqui os produtos que borda em Ponto Cruz e agora vai ampliar o espaço para trazer para cá o ateliê. Faço bonecas, arranjos, então eu precisava de um espaço maior para trabalhar. Eu vou pôr uma máquina de bordar também para baratear um pouco, porque essas coisas manuais elas são mais caras, né? Aí eu posso ampliar um pouco a minha freguesia. No local há 30 lojas onde são comercializados produtos artesanais confeccionados em diversos materiais. Hoje há muitas fechadas porque os proprietários estão com suspeita ou confirmação de Covid. Ainda assim, para movimentar o espaço, eventos realizados semanalmente no período noturno estão sendo retomados. Nós retomamos a Quinta Cultural no dia 3 de fevereiro, né? É um evento onde a gente coloca música ao vivo. A programação de março é o retorno do nosso cardápio seresteiro. O cardápio seresteiro é um evento para o público da melhor idade, né? Os músicos têm o microfone aberto. Quem quiser vir cantar pode ficar à vontade e ele ocorre das 7 às 10 da noite. Vai ser todas as sextas-feiras, no caso. Artesãos daqui e de fora vão oferecer cursos gratuitos de vários tipos. De modelagem, aproveitamento de jeans, vamos fazer bolsa de jeans com retalho, vai ter aproveitamento, material de reciclado, vamos ter pintura, estamos tentando conseguir um de fibra também, para a gente ter aí um bom incentivo, né, para esse tipo de material. A Praça dos Imigrantes, que funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados até o meio-dia, neste período vai abrir até mais tarde para atrair mais visitantes. Uma turma vai ficar das 9 às 17 e a outra turma vai ficar das 13 às 20 horas. Até por conta do calor, acho que vai ficar bem agradável. Turista, para atender os turistas, para a gente sempre ter loja aberta aqui para poder atender esse público. E no dia 26 de março, último da programação, haverá um grande evento para encerrar as comemorações do Dia do Artesão. A gente vai iniciar com um grande café da manhã aqui para comemorar, a Semana do Artesão. Depois nós vamos ter várias atrações musicais durante todo o dia. Lá em cima a lanchonete vai estar atendendo também. Nós vamos ter cursos, tanto no piso superior quanto aqui embaixo. Vamos ter intervenções culturais também, vai estar bem bacana. Pretendemos colocar pintura facial, pula-pula para as crianças. E aproveitando o clima propício da região do Himalaia, artistas fazem criações de gelo que representam um pequeno coliseu, uma cafeteria ou até mesmo uma sauna. O objetivo do grupo é atrair turistas e chamar a atenção de grandes eventos como o Festival Internacional de Esculturas em Gelo, na China. Com uma dose extra de criatividade, artistas no alto da região indiana de Ladakh, no Himalaia, preencheram o cenário com um mini coliseu, uma cafeteria e até mesmo uma sauna em meio às baixas temperaturas que costumam alcançar a faixa dos 20 graus negativos. Quem curte o frio pode inclusive optar por realizar mergulhos de até 1 minuto nas águas congelantes da região. Ladakh é um lugar bem frio, então pensamos que poderíamos fazer um evento grande como o Festival Internacional de Harbin, na China, algo que pudéssemos convidar artistas de todo o mundo para vir aqui, participar e produzir obras em grande escala. Protegido do sol para evitar o derretimento do gelo, o local é castigado por ventos gelados que permitem manter as temperaturas entre -17 e -20 graus Celsius durante todo o dia. A instalação fica a 3.350 metros de altitude e serve como ponto de partida para o popular Chadar Trek, uma trilha realizada ao longo do rio congelado Zanskar, paralisada há 2 anos devido à pandemia. Os templos e igrejas de todas as religiões não terão mais que brigar na justiça por uma medida já prevista na Constituição e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Davi Soares comenta essa vitória que atinge a todos. Olha, Jaqueta, foi hoje sancionado pelo Senado Federal sobre o número de emenda constitucional número 116. Após 6 anos de muita luta, hoje os templos estão isentos de pagamento de IPTU. Antes eram os móveis próprios, mas os alugados ficavam de fora.
Hoje os alugados também estão sendo incluídos aí nessa isenção e gravada na nossa Constituição brasileira. Vitória nossa, vitória da Frente Parlamentar Evangélica, e que Deus abençoe a todos. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha só, são 11 curados no dia de hoje. E o total de curados, 17.713. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Você? Ai, pastor, faz anos que eu tô me tratando, né? E um médico, cada um fala uma coisa, né? Então esse pé aqui, ó, era insuportável a dor, 24 horas. Remédio, nada e nada. Há anos isso? Há mais de 2 anos. A senhora andava como? Andava, por último, andava assim, ó. E agora? Aí eu firmava muito aqui, daí doía aqui, né? Sumiu tudo? Olha, pastor, pulei, dancei, cantei, louvei. Anda normal agora, anda normal. Acabou. E eu moro sozinha, muitas e muitas vezes, eu tinha vontade de comer uma fruta, uma verdura, eu não tinha condições de buscar, não tinha, porque não tinha condições de andar, de sair, a verdureira pertinho e eu não podia. Então eu dizia assim, Jesus, meu Deus, misericórdia, Pai, não me deixa nessa situação. Mas eu sabia que era para Deus, eu tinha certeza que essa cura era para Deus me dar, não era com o médico. Quando eu já entrei na igreja, assim, que o pastor começou a orar, eu falei, hoje é o dia da minha libertação, é o dia da minha cura. Aí quando o pastor começou a cantar, né, eu falei, eu não podia assim nem pisar no chão, eu comecei já a pisar no chão com vontade, bati o pé no chão, cantei com vontade, dei a volta da vitória com vontade, bem aquilo assim, olha, foi um alívio, porque eu não podia pisar no chão. Estou curada em nome de Jesus, estou curada, feliz, alegre, contente, irmão, com esse Deus maravilhoso. Vou caminhar normal em nome de Jesus, trazer as almas para Jesus, buscar almas para Jesus. É isso que eu quero. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.